Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a alegria de receber conosco a pastora Romy Márcia Benck, que é pastora da ISLB e atua também como secretária-geral do CONIC. O tema do nosso bate-papo é Anistia Não. Pastora Romy, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma alegria ter você conosco. Muito obrigada, Rodrigo, um prazer participar desse podcast que se propõe a discutir uma temática tão relevante, primeiro, os direitos humanos, e segundo, aprofundar a temática da não-anistia. Né? Ou da não-anistia, exatamente. Pastora Romy, vamos iniciar nosso debate trazendo a compreensão do CONIC acerca da anistia. O que significa anistia na perspectiva do CONIC? Então, quando a gente vai falar sobre anistia, é muito importante a gente recuperar alguns momentos históricos vividos pelo Brasil, em que o tema da anistia esteve presente, né? Um dos principais momentos históricos é o período da ditadura militar, e com a democratização, de novo, da política brasileira, do Estado brasileiro, né? da vida social brasileira, em que o tema da anistia entrou em discussão. Se a anistia deveria ser única e exclusivamente para as pessoas que foram exiladas e perseguidas pela ditadura civil-militar, ou se a anistia deveria ser ampla e irrestrita, alcançando também aquelas pessoas que foram acusadas por torturar pessoas e assim por diante. A decisão do Brasil, naquela conjuntura, foi por uma anistia ampla e irrestrita. Então, foram anistiados, receberam, vamos dizer assim, numa linguagem cristã, né? Foram desresponsabilizados de qualquer culpabilização, de qualquer atitude violenta, tanto as pessoas que foram perseguidas, quanto as pessoas que foram sujeitos da prática de tortura. Agora, esse ano, nos últimos 4 anos, esse tema da anistia volta novamente. Só que num outro contexto, promovendo uma outra discussão que tem relação com os crimes praticados por agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. Então, a gente pode se colocar a questão, ok, passou, é outro momento, o novo governo foi eleito, vida que segue. Só que, quando um agente público assume uma responsabilidade pelo coletivo, ele tem mecanismos que podem contribuir e que irão contribuir para o bem coletivo, para o bem comum. No contexto da pandemia, isso não aconteceu. Nós tivemos pessoas com poder de tomar decisões para prevenir a proliferação da Covid, para impedir as quase 700 mil mortes que nós tivemos, e essas pessoas deliberadamente não assumiram o seu papel. Então, a questão que se coloca nesse momento, nós vamos deixar isso assim, impune, ou será que essas pessoas precisam ser responsabilizadas? Então, quando nós aderimos à campanha da Anistia Não, nós estamos dizendo, essas pessoas, esses agentes públicos que tinham que tomar a decisão naquele momento e não tomaram, eles precisam responder por isso. Então, a gente não pode dar um perdão amplo e restrito como se nada tivesse acontecido, porque isso tem relação também
com a forma como a gente olha e compreende a história do nosso próprio país. E o CONIC, como Conselho de Igrejas, entra nessa campanha porque o CONIC, historicamente, tem um compromisso com os direitos humanos. E desde o passado, a gente também sempre acreditava que a anistia não deveria ser ampla e irrestrita, que a gente deveria fazer um profundo debate histórico e que as pessoas que foram as torturadoras no passado pudessem passar por julgamento, enfim, ser responsabilizados por isso, pelos trâmites da lei, mas ser responsabilizados. E agora a gente coloca esse debate de novo na sociedade. E na perspectiva do Conselho de Igrejas Cristãs no Brasil, nós poderíamos também discutir a não aplicação da anistia para todos os atos de violência e depredação do patrimônio público ocorridos aqui em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022 e agora, mais recentemente, no dia 8 de janeiro de 2023. Então, para além da análise da conduta dos governantes em relação à pandemia da Covid, nós poderíamos também discutir a não aplicação da anistia para estes indivíduos que promoveram graves ataques à ordem democrática? Olha, com certeza, a gente tem que ampliar esse debate da anistia, né? Porque ele começa muito situado, muito contextualizado nas consequências da não tomada de decisão durante a pandemia. Mas agora ele precisa se estender. Por quê? Porque nós tivemos, pelo menos assim, vamos pegar um período do ano passado para cá, ou do ano retrasado para cá, vários movimentos antidemocráticos no país, que o tempo todo tentaram desestabilizar o país. É óbvio que esses movimentos eles não foram produzidos por pessoas que só acreditavam numa terraplanície. Eles foram instigados e eles foram financiados, eles foram apoiados por pessoas que têm interesses, principalmente econômicos, muito grandes, né? Que acreditam que não é interessante, que não é importante que o país recupere a sua democracia, que volte a discutir, pensar em políticas públicas para a distribuição de renda e riqueza, que não pense em ações antirracistas e assim por diante. Então, 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, certamente também precisam ser inseridos, colocados nessa temática da não anistia. Por quê? Em 12 de dezembro, foi ali, diante da Polícia Federal em Brasília, foi um verdadeiro caos que se armou. Por sorte, nós não perdemos vidas, poderíamos ter perdido vidas, né? Mas pessoas foram prejudicadas, trabalhadores, trabalhadoras, né? Foi amplamente veiculado o caso de uma maquiadora que perdeu seu carro, que perdeu seus objetos de trabalho, um ônibus quase foi jogado de um viaduto, que poderia ter causado graves consequências. Então, assim, essas pessoas, elas precisam, sim, ser responsabilizadas. A gente não pode deixar com que as coisas passem. Da mesma forma, em relação ao 8 de janeiro, também é necessário uma apuração rígida. E aí eu digo, o não anistiamento não pode ser só das pessoas que entraram lá no STF, no Planalto e no Alvorada, mas o não anistiamento principalmente precisa ser das pessoas, das autoridades, né, que poderiam ter evitado que isso acontecesse, e também das empresas, dos financiadores desses grupos. Agora mesmo está saindo que muitas pessoas estão dizendo, não, me ofereceram para ir para Brasília sem pagar nada, eu não gastei um centavo e eu vim. Então, assim, quem é que ofereceu esse dinheiro? Quem é que ofereceu esses recursos? Com qual objetivo? A gente sabe, ficou muito explícito que o objetivo é desestabilizar o governo recém-eleito.
e é dizer nós não reconhecemos os resultados das eleições. Então, isso é gravíssimo, porque nós tivemos eleições seguras, não tem nada que ateste contrário ao resultado das eleições, nenhuma prova de que as eleições foram fraudadas foi apresentada. O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin foram eleitos, foram empossados, tudo correu dentro da mais rígida normatividade, tudo de forma mais coerente com aquilo que diz a lei. Então, assim, esses atos, eles precisam, sim, ser respondidos, né? E aí eu repito, não só pelas pessoas que ocuparam o STF, invadiram, né? Mas também por quem pagou, por quem estimulou, para quem fez agitação nas redes e assim por diante. Sendo o CONIC uma entidade responsável, ou cuja missão, melhor dizendo, é promover o diálogo, é promover a colaboração e a organização, não é, das entidades e instituições religiosas em prol do diálogo, do entendimento, em prol, de fato, do respeito, né, principalmente o respeito e a tolerância. Nesse sentido, por quais razões o CONIC resolve apoiar e fomentar, né, de forma mais objetiva, uma campanha contra a concessão de anistia? Então, sabe, Rodrigo, que nas redes algumas pessoas assim criticam, né, que o CONIC tenha aderido à campanha Anistia Não. Diz, associando a gente a movimentos ideológicos, a partidos políticos e tudo isso que a gente já conhece. Mas eu penso o seguinte, o diálogo ecumênico, ele tem critérios, ele tem princípios. Então, os princípios do diálogo ecumênico, em primeiro lugar, eles são o respeito e a prática, que vai além do respeito aos direitos humanos. Os princípios do movimento ecumênico têm relação com justiça e paz e reconciliação. Esses são os princípios do movimento ecumênico. Agora, uma reconciliação não pode acontecer sem responsabilização. Vamos pegar o exemplo da Colômbia, né, que durante muitos anos discutiu toda a questão relacionada à questão das milícias, das guerrilhas, a questão dos conflitos de violência que tinham naquele país. O movimento ecumênico colombiano participou ativamente desses espaços de diálogo. Mas, quando ele participou, o movimento ecumênico colombiano sempre tinha muita clareza e muita firmeza em dizer que quem financiava as armas, quem financiava as milícias e assim por diante, quem matava camponeses e camponeses deveria ser responsabilizado. O mesmo aconteceu na Argentina. A Argentina é um grande exemplo do quanto uma não anistia pode contribuir para uma, como é que eu vou dizer assim, para uma espécie, como uma revisão do nosso próprio passado, como um outro olhar para a nossa história, para uma reconstrução da própria história, vamos dizer assim, em que a gente compreende, olha, em um determinado momento da história, tais e tais forças, tais e tais instituições do Estado praticaram violência. E essas pessoas responderam. Então, se a gente quer a reconciliação da sociedade, é necessário que os agentes, os sujeitos que têm o poder que a partir do seu poder instituído, optam por praticar a violência, instaurar o caos, que respondam por isso. Porque eles não estão cuidando do bem público. Eles estão usando o seu poder, usando o seu espaço de poder, justamente para gerar o caos. Ou cometer torturas, né? Eu sugiro assim que quem queira aprofundar esse tema e entender melhor o que significa
essa palavra anistia, que assista o filme que está na Amazon Prime e em outros canais dessas streaming, Argentina, 1985. Esse filme conta toda a história de todo o processo de não anistiamento das pessoas, dos militares argentinos responsáveis por práticas de conduta, que foram aquelas pessoas que deram carta branca para que militares torturassem civis. Então, isso foi extremamente importante para que a própria sociedade argentina se reencontrasse, estabelecesse realmente um processo de reconciliação, coisa que aqui no Brasil nós nunca conseguimos fazer. A gente deixou passar a escravização, nunca debatemos a violência contra a população negra, nós deixamos passar em branco o extermínio indígena, nós deixamos passar os crimes da ditadura militar e agora a gente não pode passar esses crimes recentes que foram praticados por autoridades, que deveriam zelar pelo bem comum. E qual deve ser, ou qual pode ser, melhor dizendo, né, qual pode ser o papel de cada organização, de cada instituição religiosa, de cada agremiação, vamos usar assim, né, que promove a espiritualidade, a religiosidade, para, em primeiro lugar, promover os direitos humanos de uma forma ampla, né, de uma forma geral, e aprofundando nessa temática que nós estamos discutindo, da anistia não, como garantir, ou como essas instituições podem efetivamente fortalecer uma cultura de direitos humanos, né, evitando ou impedindo a impunidade, que não condiz, que não coaduna com os ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Então, eu acredito profundamente que a nossa fé em Jesus Cristo, a fé cristã, ela necessariamente nos compromete com o diálogo, com o estabelecimento de pontes, com a ideia da gente olhar para a história e ver, bom, eu como indivíduo, como sujeito histórico, como cidadã, de que forma eu contribuo para a coletividade, para o bem comum. Então, eu acho que nós, como igrejas, a gente tem uma tarefa importante. A questão eu sempre digo o seguinte, o perdão é graça de Deus, mas o perdão ele não pode ser banalizado. A gente teve, nessa última história recente aqui em Brasília, o caso do governador do Distrito Federal, né? Que, ao que tudo indica, ele não assumiu as suas atribuições de governador, e ao não assumir as suas atribuições de governador, ele, de uma forma ou outra, a consequência disso foi tudo que a gente assistiu depois, né? Logo em seguida, ele vem a público e pede perdão para o presidente Lula. Só que, assim, um pedido de perdão feito em rede social ou em canal de TV, ou seja lá onde for, não resolveu o problema. O problema continua lá. O patrimônio está depredado, a democracia está atacada. Porque a gente precisa olhar para a questão simbólica. Foram os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que são os três pilares da democracia brasileira. Então, não adianta pedir perdão para o presidente Lula. O presidente Lula, nem cabe a ele conceder o perdão, porque a coisa não é pessoalizada. Mas ele precisa, sim, ele, o governador, precisa, sim, responder por que é que ele foi negligente. Por que é que ele, na função pública que ele ocupava, ele não tomou as atitudes, as medidas que eram da responsabilidade dele. Então, esse perdão, como diria um teólogo, acho que era o Bultmann, que dizia assim, o perdão não pode ser graça barata. Ou seja,
eu não vou perdoar qualquer coisa e fica tudo por isso. Perdão aí, foi mal, quebrou aí um relógio, né, que foi dado para o Dom João VI, que era enfim, feito pelo relojoeiro do Luís XIV, quebrou, rasgou lá o de Cavalcante, tá, tudo bem, isso aí, me desculpe. Não. O perdão ele deve necessariamente vir acompanhado de uma reflexão sobre o porquê, naquele momento, eu não assumi as responsabilidades que me cabiam. E, principalmente, enquanto gestor público. Então, o perdão ali, ele foi banalizado. E a gente não banaliza o perdão. E aí eu acho que a gente, como igrejas, a gente tem um papel bem importante, sabe? Que é de contribuir com esse resgate de um processo civilizatório. Porque esses nossos princípios teológicos, como, por exemplo, do perdão, eles são banalizados. Eu não posso te agredir verbalmente ou fisicamente e depois, perdão, Rodrigo, foi mal, não era... Pô, eu te feri, eu feri a tua dignidade. Então, assim, primeiro preciso reconhecer que eu errei, que eu agredi, e depois a gente precisa ver também se você vai querer aceitar o meu pedido de perdão, né? Porque você também pode ter se sentido tão ferido, tão ferido, tão ferido, que você vai precisar um tempo de novo para se reconciliar comigo. E aí é que entra o canal da intermediação para uma reconciliação possível. Eu acho que fazer a discussão sobre a anistia nesse momento é como que pode ser um processo de cura da nossa sociedade brasileira, que está se agredindo mutuamente. A gente precisa disso. De fato, né? E esperamos também que a responsabilização desses indivíduos, e por omissão ou por ação, promoveram graves ataques às instituições democráticas, porque o ataque ao edifício, ele acarreta a destruição do patrimônio, não é? Mas ele também carrega em si um ato simbólico, um ataque à instituição ali representada. Não é o prédio do STF que promove a justiça, mas o Supremo Tribunal Federal é um símbolo da aplicação da justiça. E esse ataque é um ataque ao símbolo, e nós esperamos que estes símbolos não sejam arranhados e não sejam vilipendiados por esse tipo de atitude. Ainda que os prédios tenham sofrido e recebido a violência, né, que as instituições permaneçam fortes, e essa é uma tarefa minha, sua, de todas as pessoas e de todas as instituições comprometidas com a ordem democrática. E esperamos também que essas pessoas sejam responsabilizadas não apenas na esfera criminal, mas também na esfera civil, que possam ser responsabilizadas, né, pela restituição de todo o prejuízo financeiro causado, porque os recursos que serão empregados para a reconstrução e a reforma são recursos que deveriam ser destinados à sociedade brasileira, ao alcance de direitos sociais, à garantia de liberdades e direitos tão importantes consagrados nessa Constituição. Então, essa é a nossa esperança. A Diocese Anglicana de Brasília se soma ao CONIC e a outras instituições nessa campanha. Anistia não. Fico muito feliz, Rodrigo. A gente tem que ampliar muito, porque eu acho que quando a gente coloca o tema anistia não no debate público, a gente está fazendo exatamente esse caminho que a gente está fazendo aqui nesse podcast, ou seja, vamos falar sobre isso. Chega de silenciar, porque tudo que a gente está vivendo agora vai entrar, Deus queira, para os livros didáticos, para os livros de história. Então, a gente também tem uma responsabilidade, um compromisso com as gerações futuras. O que a gente fizer hoje, isso vai refletir lá na frente. E a gente tem esse compromisso histórico nas mãos e dizer assim, não, a gente não vai deixar que isso passe impunemente. Quem vai tudo dentro da lei, né? Não é revanche,
como algumas pessoas têm dito assim, esse negócio de anistia não é revanche, é vingança. Não tem nada a ver com vingança, entendeu? Existe lei, existe uma Constituição. Eu sei que a doutora Eneá já falou sobre os aspectos jurídicos da anistia, então nada é feito fora da lei. Existe e tudo isso vai ser garantido e vai ser tudo debatido conforme a lei, desde uma perspectiva jurídica, mas que no final vai ter consequências para aquelas pessoas que deveriam ter assumido as suas responsabilidades e não assumiram, ou então que promoveram e financiaram esse tipo de movimento antidemocrático. Então, fico muito feliz que a Igreja Episcopal Anglicana caminhe junto e também coloque esse tema em discussão. Exato, e nós te agradecemos, em nome da Diocese, eu te agradeço pela disponibilidade de conversar conosco e trazer esta relevante discussão, e com esse agradecimento, pastor, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Então, vamos alimentar o verbo esperançar, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse debate sobre a nossa história, acertar os nossos pontos não acertados com a história, porque somente isso é que vai nos colocar um presente de reconstrução e reconciliação, mas também vai poder produzir novas ondas de futuro para as gerações que vêm. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse tempo histórico que nos cabe viver e a gente não pode abrir mão dessa responsabilidade. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Hoje eu conversei com a pastora Romy Benck, secretária-geral do CONIC, sobre o tema da campanha do Anistia Não. Eu espero que vocês permaneçam bem, que fiquemos todas bem e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.